Você tem que falar gravando. Gravando. Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Di. No vídeo de hoje, eu vou responder mais algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram no direct lá no Instagram. Vamos lá? Primeira pergunta do dia. Di, maravilhosa, obrigada, amor. Me tira uma dúvida. Esse ano, pelo que vejo, vai ter muitos concursos para tribunais de contas. Você acha que é possível conciliar Receita Federal com TCU? Ainda ando meio sem rumo. Essa é disparado uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem. Se dá para conciliar controle com fiscal ou, nesse caso, os concursos específicos da Receita Federal e do TCU. Então, eu acho que Receita Federal não deve vir esse ano. A chance maior é de que saia o concurso do Tribunal de Contas da União. Por que eu acho isso? Por causa de todos os embrólios que a gente tem visto no governo federal. A respeito da reforma administrativa, redução do tamanho do Estado. Então, por causa da Receita Federal estar vinculada ao Poder Executivo, eu acho que não vem concurso esse ano ainda. Talvez no ano que vem. Quanto ao TCU, eu acho que pode vir sim o concurso, mas no segundo semestre. E aí a questão de conciliar os dois, como eu sempre digo, depende de como você está nas matérias que são comuns. Porque é muito arriscado você abrir demais o leque e acabar não ficando boa para nenhum dos dois concursos. Então, veja, se você tem uma boa base das básicas, das matérias que são comuns para os dois, direito administrativo, constitucional, português, aquelas matérias que com certeza vão estar nos dois concursos. E depois vai incluindo matéria de um ou de outro, tá bem? Vamos para a segunda pergunta. Em legislação tributária, você vai de lei seca e questões ou utiliza algum material específico? No meu primeiro concurso para a área fiscal, eu utilizei o material do Estratégia Concursos, com o professor Eduardo da Rocha. Por que eu preferi utilizar o material? Porque eu não tinha muita noção de ICMS na época e tudo, e não estava tão acostumada com o estudo da lei seca. A partir do concurso de Goiás, os concursos que eu fiz depois, Santa Catarina e Manaus, eu já fiquei só com a lei seca mesmo e questões. Normalmente, para questões de legislação tributária, eu uso o site do Projeto Predador, que é bem voltado para a literalidade mesmo. Isso depende muito de como a pessoa, se a pessoa tem o hábito de ler a lei seca e se ela não se perde, porque tem algumas pessoas que enquanto está lendo a lei seca, acaba ficando meio perdido, dá uma voada no assunto, não consegue prender a atenção enquanto lê a lei seca. Mas enquanto lê o material, por causa de a gente ter a sensação que o professor está falando a respeito daquilo, a pessoa consegue prestar mais atenção. Eu, no meu primeiro concurso, eu preferi o material em PDF, e aí no segundo eu já achei que a lei seca e as questões seriam suficientes. E aí desde então eu faço para a legislação tributária lei seca com questões. Oi, Di. Área fiscal demora mais para nomear? Você continua estudando? Menina, isso é uma pergunta muito difícil, né? Então, não tem muito essa regra se demora mais a estudar, mais a nomear ou menos. O que acontece é que os concursos que tiveram em 2018 estava na mudança do governo estadual, né? Tava mudando o mandato e aí eles acabaram demorando para nomear. Gente, se nós olharmos Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nenhum desses concursos que tiveram no ano de 2018, início de 2019, ainda não nomearam. Então, não tem uma relação assim, se controle ou fiscal demora mais para nomear. Quanto à sua segunda pergunta, me diga uma coisa, você fazia resumos ou só grifos? Então, você pode colocar segundo então. Eu achava fazer resumo uma coisa muito demorada. Então, eu não fazia resumo, porque eu acabava me perdendo, eu tinha preguiça mesmo de fazer o resumo. Achava que demorava demais e como meu tempo sempre foi muito corrido, eu preferia só grifar no PDF, nem imprimir o PDF, eu não imprimia.
Eu só grifava ali mesmo, fazia os grifos no próprio PDF e marcava as questões. O programa que eu usava para fazer esses grifos é Foxit Reader. Vamos para mais uma. Qual a média de acertos para estar entre os 30 primeiros da FCC? Menino, vou te falar que a média de acertos para a FCC é bem alta, tá? Depende, assim, do nível do concurso, mas o que a gente tem visto, por exemplo, em Manaus, foi cerca de 85% para você ficar ali entre os 30 primeiros. Eu fiz 90% da prova e fiquei em décimo. E o primeiro lugar fez 95%. Já São José do Rio Preto, que eu acho que a prova foi um pouco mais fácil do que Manaus, teve gente com 95%, 96% também. Então, para você estar ali nas cabeças, você tem que fazer mais de 90% da FCC, né? CESP é um pouco menos, porque a banca cobra mais interpretação, não é tanto literalidade, e tem a questão de descontar as questões que você errou, aí no CESP um pouco menos. Mas FCC, as médias são bem altas. Quem mandou essa foi o fiscal aprovado. Quando o IG é um IG de concursos, eu normalmente falo o nome da pessoa. Ou o nome que ela se intitula, né? Agora, quando é um IG pessoal da pessoa, eu prefiro não falar o nome, porque vai que a pessoa não quer ser identificada, né? Então, melhor assim, preservar a privacidade do fulano. Nesse caso, é o fiscal aprovado. Como você estudou português? Tem dificuldade demais em avançar na matéria. Então, português... Meu marido tá rindo que eu dizer que eu falo muito então. Português, primeira vez que eu estudei, eu fiz um curso da Flávia Rita, que ela é lá de Belo Horizonte, e eu acho que agora tem curso em videoaula também. Então, a primeira vez eu fiz o curso dela, de teoria, um curso enorme mesmo. Fiquei um ano quase fazendo. Depois disso, eu passei a fazer questões por tópicos. E para Goiás, eu fiz o curso de resolução de questões da Adriana Figueiredo, porque eu acho que hoje, se eu fosse indicar uma professora para português, seria a Adriana Figueiredo. Eu acho que ela ensina a gente a pensar de acordo com a banca, nas questões de interpretação, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade, pelo menos é o que os meus alunos da monitoria têm dificuldade. Ela ensina a procurar no texto as informações importantes e a conseguir responder de acordo com o que a banca pede. Então, para a FCC, assim, quando eu fiz a prova, ela foi imbatível. Tanto é que em Goiás, em Santa Catarina e em Manaus, eu acertei todas de português. Ela é uma excelente professora e me ajudou muito, assim. Então, hoje, se eu fosse indicar uma professora, seria ela. E quanto ao método de estudo também em si, eu acho que você assiste o vídeo ou lê o PDF e vai fazer questões. Português é muito treino também. Você tem que ter uma boa bagagem de leitura para você entender o vocabulário. Não adianta ficar lendo só livro de romance ou revistinha em quadrinho, né? É um livro de revista mesmo, ou de jornal, porque as bancas costumam pegar artigos de crítica, artigos de jornal ou revista para colocar nas provas objetivas, né? Então eu acho que aumentar a sua bagagem de leitura, e enquanto você está lendo mesmo para aprimorar o seu vocabulário, procurar entender o que aquele texto quer dizer, qual a mensagem que aquela pessoa quer passar, tá bem? Vamos para a última pergunta desse vídeo. Boa tarde, Di. Tudo bem? Tudo. Eu tenho dúvidas em relação a fazer provas em outras cidades, onde precisamos nos hospedar. Você reserva hotel e voos muito antes, quando já sai o edital? Onde encontro ajuda sobre como fazer? Obrigado. Então, nas minhas primeiras provas, assim que saiu o edital, eu já ficava doida, desesperada e comprava passagem e reservava hotel, parecia a louca do Booking e do Airbnb. Agora, eu não faço mais isso. Principalmente se for uma cidade que tem uma estrutura boa. Se for uma cidade pequena, aí não, tudo bem, você comprar antes, porque vai que acaba, né? Mas se não for uma cidade pequena, for uma cidade, por exemplo, uma capital,
de estado ou cidades que têm uma boa rede hoteleira, eu não compro com tanta antecedência em relação ao hotel, não. Por exemplo, Rio e São Paulo, você pode esperar sair o seu local de prova para você comprar perto de onde você vai fazer prova. Já em relação ao voo, eu compro um pouco antes, cerca de 1 mês e meio antes da prova, para a gente pagar valores mais baratos, porque se você deixa para muito em cima da hora, acaba que você paga mais caro. Mas eu também não compro assim que sai o edital, porque os preços dos voos variam de acordo com a procura. E como muitas pessoas, assim que sai o edital, ficam doidos procurando, costuma subir um pouco o preço nessa época. Eu costumo ficar de olho, depois que sai o edital, se tem alguma promoção para que eu possa comprar. Bom, é isso. Eu queria responder algumas perguntas para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar e que queiram ver nos próximos vídeos, é só deixar a pergunta ou no direct lá no Instagram ou no vídeo aqui embaixo. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá bem? Beijo, beijo e bons estudos! Oi, Di. Não vou responder isso aqui não.